cedo, tá tudo certo. Rosana, seja bem-vinda. Vânia também. Que bom que vocês estão chegando. Vai mandando aviãozinho aí para a gente começar a nossa live, né? Assim que o doutor Davi entrar, a gente já começa a nossa conversa para a gente poder falar um pouquinho sobre direito previdenciário, sobre coisas do direito que às vezes a gente tem curiosidades. Eu já mandei o nosso convite aí para o doutor Davi. Assim que ele entrar, a gente já começa a nossa live. Vocês que acabaram de chegar, Rosana, Renata, se vocês quiserem escrever de onde vocês são, eu gosto sempre de saber com quem que a gente está falando, né? Quem está com a gente nas nossas lives. Vamos convidar o doutor Davi. Está faltando só o doutor Davi entrar. Entrou o doutor Davi, que bom. Estava difícil. Olha, estava difícil, a gente tentou da outra vez, né, doutor? Estava difícil, mas agora vai. A gente já está aí com algumas pessoas assistindo a gente, já são 6 pessoas. Olha, mais gente entrando também, a Fábia, Colômbia, Ibis Colômbia, também entrando. Estão todas aqui ansiosas, perguntando para a gente se a gente vai conseguir fazer a live hoje. Diz que sim, que hoje deu certo, fizemos os testes necessários, deu certinho. Pronto. Vamos lá. Davi, vou te chamar de Davi, que fica mais fácil, a gente se conhece. Você é advogado, é professor, é mestre e professor em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. Me fala um pouquinho sobre todos esses anos aí, vamos começar pela vida acadêmica, sobre o tempo que você está em sala de aula. Quantos anos você está dando aula? Como é que é para você continuar dando aulas? Né? Fala um pouquinho sobre você, para todo mundo que está em casa aí conhecer você. Vamos lá, inicialmente, boa noite a todos, né? Peço desculpas pela semana passada, mas realmente as coisas não deram nada certo naquele dia, tá? Mas hoje estamos todos aqui, então hoje prosseguiremos, tá? Já lá se vão, querida, 25 anos de atividade forense, né? E, de certa maneira, quando a gente inicia na advocacia, você pega de tudo, até defesa, até declaração de imposto de renda você pega. Mas, com o tempo, eu fui percebendo que, para mim, era mais fácil trabalhar com o que nós chamamos de vulneráveis, as pessoas que são mais vulneráveis, ou como o direito chama de hipossuficientes. Então, o que acabou acontecendo? Foi aparecendo ao longo dos anos no escritório que eu consegui montar perto de um metrô, a clientes trabalhistas. E ao lado dos clientes trabalhistas começaram a surgir os previdenciários. Porque o que de certa maneira acaba acontecendo? Eu sigo muito a doutrina de direito social de um cara muito antigo, chamado Cesário Galeno, que ele falava sobre o que é o direito social, né? Então, o direito social é, acima de tudo, a proteção dos mais vulneráveis, a proteção dos trabalhadores, dos aposentados, dos acidentados. Então, ao longo dos anos, eu acabei me especializando na área trabalhista, na área previdenciária, no processo do trabalho, no direito sindical, e uma área que eu tenho muito orgulho de poder atuar, que é o direito acidentário. Nós temos hoje uma quantidade, assim, absurda de acidentes do trabalho. E não e acaba não sendo necessariamente uma área de atração para o bacharelado. O rapaz se forma, ele quer ser tributarista, ele quer ser penalista, ele quer civilista, ele quer um monte de coisa. Mas, na verdade, a grande sacada é você perceber o que vai entrar no seu escritório. Então, ao longo desses 25 anos, o que mais entrava era trabalhador, né? E aí foi o foco que eu acabei ficando. E já há 16 anos, eu também já tenho a oportunidade de atuar também na docência.
exatamente nessas áreas: trabalho, previdenciário, processo de trabalho, sindical, acidentário e assim sucessivamente. E é um grande barato que os demais colegas aí, né, de outras áreas não me escutem. Depois de 2 aulas já ficam todos apaixonados pelo direito do trabalho, pelo direito previdenciário, principalmente porque são áreas, e principalmente a questão do previdenciarista, do previdenciário, é uma área que as pessoas não conhecem, né? As pessoas não têm a menor ideia do que é o direito previdenciário. Mais para frente aqui eu vou passar alguns breves conceitos para ficar claro que previdenciário é uma coisa, SUS é outra, assistência social é outra. Elas ficam ali todas juntinhas como irmãzinhas, mas elas são diferentes. Então, são áreas assim dinâmicas que obrigam, né, o operador de direito a ficar constantemente estudando, né? É interessante, né? Toda hora aparece uma resolução, uma portaria, que você tem que ficar ciente do que está acontecendo ali, do que não está acontecendo. Então, quando você menos espera, já houve uma alteração legislativa que passou assim, né? Muito rapidamente. Então, é por isso que é uma área que demanda estudo, e é uma área de muita carência, tanto do profissional quanto do nosso cliente. O cliente previdenciarista é complexo, né? Porque ele é um cara que vai te mandar mensagem às 6 da manhã de uma segunda-feira, perguntando como é que está o processo dele, como é que está o benefício dele, e de repente, quando sai, na porta do seu escritório aparece lá uma garrafa de mel, e normalmente junto uma garrafa de cachaça. Eu prefiro a cachaça ao mel, tá? Mas o mel fica com a esposa, a cachaça eu bebo com os amigos, né? Mas é bem difícil, é bem complexo, e ao longo aqui da nossa conversa, a gente vai pontuar o quão interessante é essa área, no sentido de que, especialmente no que diz respeito às meninas, né? O quanto que é necessário elas conhecerem profundamente essa área, porque elas têm muitos direitos que elas realmente e totalmente desconhecem. Antes da gente partir para as nossas perguntas de direito previdenciário, de INSS, dessas duas atividades, alguma é preferida ou as duas estão ali iguais? Você gosta das duas da mesma maneira? Tanto estar na sala de aula para contar o que é tudo isso para esses novos alunos e futuros advogados, ou a advocacia do dia a dia ainda te encanta? Porque são 25 anos, né, quase já na idade da aposentadoria, vamos dizer assim, diz não? Então... alguma dessas duas atividades te agrada mais? Faz você falar, não, isso vale realmente a pena? Eu sei que você falou que o seu trabalho do direito previdenciário, do direito trabalhista, ele atua justamente em momentos em que a pessoa está mais vulnerável, seja financeiramente falando, seja emocionalmente falando, quando, por exemplo, você perde um emprego e às vezes é um susto e você fica meio perdido. Entre a docência e a advocacia, alguma das duas é mais apaixonante para você, agradável, ou está tudo igual ainda? Não, na verdade é assim. Eu sempre uso a seguinte frase, né? Eu sou um advogado e estou professor, né? A docência caiu no meu colo. Tá. E caiu no meu colo por causa do direito previdenciário, por sinal, né? Então, eu lembro que apareceu a oportunidade de trabalhar numa instituição, eu falei, ok, né? Mas qual a sua formação? Previdenciário. O cara falou, você é o quê? Previdenciário? Está contratado. Vai lá. Imagina, não tem ninguém aqui previdenciarista, né? Mas eu posso dizer assim, são muitas... A área trabalhista consome bastante por causa da quantidade de audiências. Tá. A área previdenciária, ela é muito mais fácil, não tem nem comparação. Então, Ângela, não tem nem comparação. A área previdenciária é assim, documentação em ordem, você dá entrada no processo e espera. A trabalhista, você dá entrada, tem audiência. Então, hoje nós temos uma média lá no escritório de quase 37 audiências no mês, então isso daí me consome. Mas a área previdenciária, ela acaba sendo muito mais gostosa para mim no meu dia a dia, porque ela é mais fácil de lidar. Salvo o cliente, como eu disse, ele é complexo, né? Mas eu curto bastante a advocacia, eu curto bastante sair de casa, fazer as audiências, conhecer os locais. Já a docência, muitas vezes, é um lazer.
Então, quando eu chego à noite para conversar com o aluno, eu conto tudo o que aconteceu. Hoje eu teve atendimento com um cara tal, hoje o juiz me falou tal coisa, e assim vamos nós, né? E eu vou explicando, então, para o aluno como é que foi, e aí a gente entra no conteúdo. E a docência me obriga a constantemente estudar a legislação pura, Sim. né? Não necessariamente a doutrina, mas a legislação pura. Então, é bem legal essa atuação. Posso dizer que há um complemento, uma completa a outra, mas a advocacia, ela é muito apaixonante, principalmente quando você tem essa oportunidade de trabalhar com pessoas que realmente necessitam, né? Então, quantas vezes você não acaba ali conseguindo benefício para o cara chora, né? Ele se emociona. Ele fala assim, pô, tô nisso há 3 anos na área administrativa, o senhor chega, entra com o negócio aí e me entrega o benefício. Eu falei, querido, entendeu? Né? Nem tudo é só aplicativo meu INSS, né? Falta documentos, a pessoa não tem... É o que eu falo, Angela. As pessoas não têm quase nenhum conhecimento da área previdenciária, porque se elas tivessem só um pouquinho que fosse, já seria suficiente para dar entrada em benefício de forma adequada e não ficar aí, muitas vezes, 2, 3 anos esperando por uma coisa que ela não vai conquistar, Tá. porque falta documentação, faltam requisitos. Complicado mesmo. Ai, que bom. Deixa eu então começar. Eu sempre gosto de esclarecer quando alguém me pergunta como ajudar, né? Porque a gente está, o Instituto ABPEC, ele não apoia diretamente pessoas que estão em vulnerabilidade social na questão de legislação, na questão de suporte jurídico, mas vez ou outra vem uma informação, a gente acaba sempre direcionando isso para os sites oficiais, né? E aí a minha primeira pergunta para você, já trabalhando no nosso roteiro, que a gente criou um roteirinho, quem está em casa, a gente pensou num roteiro para vocês, é assim, para você explicar o que é direito previdenciário, o que é INSS, de uma maneira muito simples, porque, como você falou, tem gente que acha que tem direito, depois descobre que não tem direito, tem gente que tem direito e não sabe que tem. Esclarece para a gente aí de forma bem simples para quem está em casa, direito previdenciário, INSS, SUS, essas 3 coisinhas aí que você falou que são importantes de forma simples, para eles entenderem, até para saber o que pedir para o advogado quando for necessário. Vamos lá. Inicialmente é importante destacar, deixa eu fazer aqui um breve histórico, eu acho que esse momento aqui nos permite, né? O direito previdenciário brasileiro, ele é muito recente, né? Nós vamos ter uma primeira... Tudo que a gente fala em história que envolve pelo menos 100 anos é recente. Sim. Nós vamos ter uma primeira lei de cunho previdenciário aqui no Brasil só em 1923. Então, enquanto alguns países já tinham leis previdenciárias, leis securitárias, desde o começo de 1900, o Brasil só vai ter a sua primeira em 1923. E ainda assim era uma lei interessante, chamada Lei Eloy Chaves. E ela dizia o quê? Só determinadas entidades que poderiam ter acesso a algum tipo de benefício, desde que tivesse uma caixa de contribuição para tanto. Exemplo, ferroviário, comerciário, marítimo, bancário. Essas pessoas, nessas categorias, criavam, então, uma espécie de caixa. O que era essa caixa? Essa caixa era, na verdade, contribuições que essas pessoas vertiam para uma conta, e quando alguma delas precisava de algo, uma grana para pagar o enterro de alguém, uma aposentadoria por invalidez, algumas coisas assim, retirava de lá. Nós ficamos, então, dessa forma, da década de 20 até mais ou menos a metade da década de 60. Na metade da década de 60, início da década de 70, começa o que nós chamamos de LOPS, Lei Orgânica da Previdência Social. É uma espécie de avô, tá? do nosso atual sistema. E ali nós tínhamos a seguinte situação: só quem era registrado tinha direito a benefícios. Só quem era registrado tinha direito ao antigo INPS, Instituto Nacional da Previdência Social, e ao antigo INAMPS, que era o Instituto Nacional de Assistência Médica Previdenciária. Então, era assim, Previdência Social, final. Então, se você não era registrado
pela CLT, carteira de trabalho, lembrando que a nossa CLT é de 43, 1º de maio de 43, né? Você não tinha direito a nada. Na verdade, você sequer contribuía. Então, você não tinha direito, por exemplo, a utilizar o hospital público, porque o hospital público era do INAMPS e o INAMPS era só quem era registrado. Vem finalmente a Constituição Federal de 88, então veja, por isso que eu falo, é muito recente. E ela constrói um sistema de amparo que é tranquilamente aqueles que nós chamamos de sistema de amparo do welfare state, do bem-estar social. Algo muito comum, por exemplo, em países avançadíssimos, com IDH alto, né? Então, hoje nós temos o quê? Quando eu falo em previdenciário, eu estou dizendo de apenas um galho de uma grande árvore, que é o sistema da Seguridade Social. E o que é a Seguridade Social? A Seguridade Social, ela se trivide. Então, ela vai ter a Previdência Social, que é o INSS, ela vai ter o SUS, Sistema Único de Saúde, que é excepcional, apesar de todos os problemas que ele carrega. Você não vê por aí, em países considerados, né, avançados, um sistema gratuito de saúde, onde você pode tomar uma vacina, onde você pode ter um atendimento, etc. e tal. E você tem, finalmente, o LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social. Então, o que acaba acontecendo? Eu vou explicar cada um deles rapidamente, e eu entro na questão do INSS. Quando você fala em Previdência Social, a Previdência Social, ela é contributiva. Então, vejam só, para aquelas pessoas que estão me ouvindo. Você já nasce um contribuinte do INSS, tá? Então, não tem essa, né? Se realmente, por exemplo, se você quiser, a partir dos 16 anos, começar a contribuir, você pode. E eu recomendo sempre, tá? Por que eu recomendo? Porque vamos imaginar que, de repente, o garotão quebra o pé jogando bola. Se ele contribuiu com o sistema por intermédio de um documento chamado segurado facultativo, ele vai ter direito ao auxílio-doença. Vamos imaginar que a menininha engravidou com 17 anos, a mamãe já estava pagando desde os 16. Ela vai ter direito a salário maternidade. Tá? Então, o que acaba acontecendo? O INSS, ele é o nosso seguro. A contribuição previdenciária é o seguro pessoal que cada um de nós temos. Só que tem um problema, Ângela, tem que ser contributivo. Você tem que chegar lá e pagar, né? Então, a Previdência Social, quem administra a Previdência Social é a autarquia federal chamada INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, ou do Serviço Social, como diziam os antigos, tá? O importante, então, acaba sendo o quê? Quando eu falo de INSS, eu tenho que contribuir. Olha que doideira. Um preso pode contribuir? Pode, por intermédio da família, tá? A dona de casa pode contribuir? Lógico. Só que aí, deixa eu falar a real. Não entre nessa roubada de fazer essas contribuições por intermédio da rubrica dona de casa. Isso é uma roubada. O ideal é você pagar como se fosse uma espécie de contribuinte individual ou até mesmo segurada facultativa, tá? O que é o segurado facultativo? É a pessoa que não trabalha. Então, o estudante, o estagiário, a dona de casa, o preso, e agora o mais importante, o desempregado. Ele pode continuar contribuindo para o INSS. E por que ele tem que continuar contribuindo? Essa é a grande sacada. Porque nós temos uma coisa terrível, terrível, terrível na Previdência, chamada perda da qualidade de segurado. Depois de um determinado tempo, de 12 a 24 meses sem contribuição, você sai do sistema. Então, o que eu vou falar para vocês agora é terrível. É absurdamente comum chegar até o meu escritório uma viúva falando assim, que eu tenho direito a alguma coisa? Aí a gente abre aquele aplicativo Meu INSS, que eu desde já recomendo a todos que estão aqui, tenham em mãos o aplicativo Meu INSS para você ver como é que estão suas contribuições, como é que está o recolhimento da contribuição, se você tem direito a algo. Esse aplicativo é ótimo, tá?
E quando eu abro o aplicativo, que eu faço na hora ali para a pessoa, porque, como eu disse, são pessoas vulneráveis, são pessoas hipossuficientes, são pessoas que não baixam aplicativos de FGTS, INSS, carteira de trabalho digital, não baixa nada. E eu abro e falo, olha, o seu marido estava sem contribuir há 7 anos. Ele contribuiu durante 25. Os últimos 7 ele virou autônomo, sei lá o que ele virou, e ele parou de contribuir, ele perdeu a qualidade de segurado. Eu não posso fazer nada por você. Né? É lógico que nessas horas a gente tenta buscar algum subterfúgio, alguma situação dentro da própria legislação previdenciária, mas provavelmente não haverá, tá? Então, o que acaba acontecendo? Nós temos que manter, junto à Previdência Social, a qualidade de segurado. E a qualidade de segurado é assim, Ângela, e demais queridos que estão nos ouvindo. Você tem que contribuir. Você tem que continuar contribuindo, tá? E não é nada difícil você fazer isso, porque o sistema do INSS exige a contribuição para você ter direito às aposentadorias, aos auxílios e principalmente a figura da pensão por morte. Essa é a Previdência, Ângela. Agora, nós temos o SUS, Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde nosso é não contributivo, né? Então, o que acaba acontecendo? É o Estado que banca o SUS. E o SUS, ele tem uma característica muito legal, que ele é universal. Então, eu tive uma vez a oportunidade de passar por uma situação que foi bem legal. Estava numa dessas praias por aí, um italiano se machucou e foi atendido no posto de saúde que tinha ali na praia, né? Na cidade que nós estávamos. Era um turista que não contribuiu por aquilo e que tem acesso, né? Muitas vezes algumas pessoas que estão aqui de forma irregular, né? Haitianos, bolivianos, etc. e tal, é só entrar lá. A carteirinha do SUS é feita com qualquer tipo de documento e a pessoa então tem acesso a tudo aquilo que o SUS pode e deve oferecer por ser um sistema não contributivo, tá? E, finalmente, o LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, a Lei 8742, de 95, uma lei importante, mas que caiu em enorme desuso agora, que é no sentido de que idosos e pessoas com deficiência, qualquer tipo de deficiência, deficiência física, deficiência mental, qualquer tipo de deficiência, que não tenham condições de se manter e que sejam miseráveis. O conceito de miserabilidade é terrível. Miserável é a pessoa que não ofere valor superior a 25% do salário mínimo. Tá? Então, não é fácil, não é assim, eu vou atrás de um benefício assistencial. Não é assim. Tá? É um dos processos muito comuns que eu tenho lá no escritório, e eu sempre tenho cuidado de fazer visita, né? Eu falo assim, onde a senhora mora? Eu moro numa casa própria e tenho carro. Esquece, tá? Eu moro onde? Eu moro numa comunidade, eu moro num terreno invadido. Ok. Vive do quê? Cato latinha na rua. Aí é uma possibilidade do acesso a Lei Orgânica da Assistência Social no valor de um salário mínimo, não tem o 13º, que nós chamamos de abono, e é um valor que a cada 2 anos é revisto. São revistas as condições da implementação daquele benefício. Então, a cada 2 anos, a pessoa vai lá, vai ver se continua miserável, vai ver se continua com doença. Idosa, ela vai continuar, não vai ter jeito, vai ter ficado um pouco mais idosa. Sim. Mas eu quero que as pessoas que estão aqui nos ouvindo entendam que não é nada tão simples, nada tão fácil. Só que a assistência social e o SUS são não contributivos, você não tem que se preocupar. Se você não contribuiu pela sua vida inteira, você pode usar o SUS. Se você não contribuiu pela sua vida inteira e for miserável e tiver uma questão etária, acima de 65 anos, tá? Para nós aqui não é 60, é 65 na Previdência, tá? E tiver algum tipo de deficiência, você pode, então, ter acesso ao LOAS. Mas é assim, Ângela, e as pessoas demais que estiverem nos ouvindo, eu nunca recomendo. Eu não recomendo porque é sempre revisto, e além de ser sempre revisto, quando chegam aí os chamados pente finos,
e todo governo sempre vem com pelo menos 3, 4 pente finos por ano, ao longo de seu mandato, 3 ou 4 pente finos aparecem, do nada o meu cliente perde o benefício, tá? Então, eu particularmente, assim, se a pessoa tem condições de um trabalho, eu falo, trabalha, contribua e vá para o sistema posteriormente. Agora, ir direto para o sistema para poder implementar esses requisitos é bem difícil. Inclusive, um dos processos mais difíceis que nós temos é o LOAS, porque exige uma perícia social, que é o assistente social entrando no caso da pessoa para ver a condição dela, e algumas vezes uma perícia médica. Então, eu preciso de 2 laudos para que essa pessoa tenha acesso ao benefício. O benefício de um salário. Então, os requisitos têm que estar lá previamente, e é sempre bom fazer o estudo de caso antes para ver se há alguma possibilidade de êxito ou não, tá? Então, é assim, querida, colocando em pratos limpos, nós temos dentro da Seguridade Social esse tripé: SUS, assistência social não contributivas e a previdência obrigatoriamente contributiva. Você quer receber um benefício, você tem que pagar. É igual o seguro do carro. Você quer receber como é que chama aquilo lá? O sinistro, né? Do que houve com o seu carro, pague. Nós também temos o sinistro, no caso da Previdência Social, que é a obtenção de qualquer tipo de benefício por meio de pagamento. Se você não paga, você não tem acesso. Nossa, perfeito. Era exatamente isso que às vezes as pessoas confundem um pouco. Parece a mesma coisa, porque quando a gente vê uma notícia, ele não é tratado de forma separada, né? Vamos lá, o jornal, a internet não separa quando está contando uma história, que são 3 momentos do cidadão para usar um desses 3 serviços, né? Eu posso só usar o SUS, posso usar o SUS e ter acesso a um benefício do INSS se contribuir ao longo da minha vida, e aí eu concordo com você que estar no momento do LOAS, ele é ruim por vários momentos, não só por uma questão burocrática e técnica que você falou de documento, mas considerar que se você está num momento em que você recebe ou você tem que sobreviver com menos de 25% de um salário mínimo, a gente está realmente falando de uma situação de vulnerabilidade extrema, portanto, é ideal que nenhum brasileiro vivesse nesse momento, que isso funcionasse apenas como um suporte emergencial, não como uma possibilidade de sobrevivência, ser a única sobrevivência. Então, acho que isso separou. Eu gosto muito quando você diz, olha, é igual seguro de carro, é igual seguro de casa, é igual seguro do celular, que às vezes a pessoa tem que fazer, né? Compra um celular. Então, o INSS é um seguro, portanto, para ter direito a um prêmio desse seguro, quando você ou ficar doente ou quando você se aposentar, você precisa contribuir. Isso aí foi perfeito. Uma outra informação que a gente não se atenta nunca é a ideia de que você pode contribuir a partir dos 16 anos. Então, olha, quem está em casa, quem está vendo a gente, que sabe que tem um filho de um amigo ou tem algum filho adolescente, começa a pagar, porque é super importante, você vai pagando, os 20, 30 anos de trabalho vão passar rápido, né? Uma outra coisa que você falou, da importância da dona de casa, aquela que não trabalha, não pagar como dona de casa, pagar como contribuinte facultativo. Você tem ideia, Davi, qual é o valor que hoje uma pessoa pagaria de contribuinte facultativo, só para dar uma ideia de valor? Vamos lá, a situação é a seguinte, só para que as pessoas que estão aqui nos vendo possam entender, tá? Vamos delimitar isso muito bem. Nós temos 2 tipos de segurados. Nós temos o segurado obrigatório e o facultativo. Calma. Quem é o segurado obrigatório, queridos? É quem trabalha. E, permitam-me, nós não estamos nem aí para a profissão da pessoa, tá? Você tem que contribuir. O INSS não liga para isso, seja lá o que você faça ou deixe de fazer. Então, qualquer pessoa que exerça um ofício, uma atividade, uma profissão, um trabalho, ai meu Deus, regularizado ou não, contribui para o sistema, tá? Então, só para fins meramente acadêmicos. Nós temos o segurado empregado. Fácil, é o cara regido pela CLT, é o empregado numa empresa. O segurado doméstico.
Então, todo doméstico, toda pessoa que trabalha acima de 2 vezes numa semana, deixa de ser diarista e vira doméstico. Lei Complementar 150, tá? Então, nós temos inclusive aqui o e-social doméstico. A patroa tem que fazer os lançamentos lá. Então, ele é um segurado obrigatório. Nós temos a figura do trabalhador avulso. Pô, como assim avulso? Portuários, estivadores dos portos que nós temos ao longo do Brasil, levam o nome de trabalhadores avulsos. Nós temos também os chamados segurados especiais. Essa é uma graça. O segurado especial são os pescadores artesanais, são as pessoas que fazem aqueles chamados regimes de economia familiar. O que é esse regime de economia familiar? Quando você pega um suco de laranja, você lê muitas vezes no rótulo que aquelas laranjas foram colhidas por intermédio do que eles chamam de regime de economia familiar, que é o quê? Os meeiros, os parceiros. Então, eu arrendo para você metade de uma terra, você planta ali a sua laranja e na hora que sair, a gente divide o lucro, tá? Esses são chamados segurados especiais. Boa parte do consumo que nós temos de frutas, hortaliças, verduras, etc. e tal, tudo isso parte desses regimes de economia familiar, onde tem o pai, a mãe e os filhos trabalhando. E são famílias que podem pegar, no máximo, um empregado, pagando um salário mínimo, no máximo, tá? Então, é algo realmente voltado para essas famílias nessas condições. Então, nós temos essa figura interessantíssima do segurado especial. E, finalmente, o grande coringa, o contribuinte individual. O que é o contribuinte individual? É o autônomo, o antigo autônomo. Autônomo da década de 90, empresário agora, no começo do século, que leva agora o nome de CI, contribuinte individual. Então, você abriu um empreendimento, seja ele qual for, ou você trabalha da sua casa e você continua com o seu CPF, ou você abriu um CNPJ, não importa. Você paga como contribuinte individual, tá? Então, essas 5 entidades são obrigatórias. Trabalhou, você vai se enquadrar numa dessas 5. Quando você não trabalha, aí nós temos a figura do facultativo, segurado facultativo. O desempregado, a dona de casa, o preso, o síndico não remunerado, a figura tragicômica eu brinco sempre, né, do estagiário, o estudante acima de 16 anos. Então, qualquer pessoa que não esteja, naquele momento, exercendo uma profissão, puxa o carnê de segurado facultativo e paga. Aí finalmente chegamos na resposta, da resposta à sua pergunta. Quais são os valores? O INSS, ele tem 2 grandezas. Ele vai de 20% do salário mínimo, que é a contribuição mínima, a 20% do teto do INSS, que é a contribuição máxima. Como assim? O teto do INSS hoje está alguma coisa em torno de R$8.000. Contribuintes individuais podem pagar até 20% desses pouco mais de 8 mil. R$1.600 mensais. Não estou dizendo que é isso que tem que pagar, pelo amor de Deus. É o máximo. E o mínimo é 20% do salário mínimo. O salário mínimo hoje está 1.500. Cadê os universitários? 1.500, vamos colocar algo em torno de R$300. Então, você fica em torno dessas 2 proporções. Você fica na mínima de 300 e poucos reais, numa máxima de 1.600. O que você pode fazer? Ficar no meio, mediana. Contribuições em torno de R$400 a R$800 mensais estaria muito bom. E toda vez que você tivesse uma melhora, você sobe. Você vai subindo o seu patamar. Por quê? Porque hoje, infelizmente ou felizmente, aí depende da visão, a visão governamental é felizmente, para nós segurados, beneficiários é infelizmente, hoje nós temos um problemaço, que nós temos a questão do fator etário. O que é o fator etário? Homem se aposenta hoje com 65 anos, mulher com 62. Então é assim, Ângela, não basta você ter 35 anos de contribuição e homem, 30 anos de contribuição mulher. Isso não basta mais. Você também tem que ter a idade, né? Então eu comento isso com vocês assim com um peso enorme no meu coração, porque eu iria me aposentar daqui uns 6, 7 anos, agora eu vou me aposentar só daqui a
15 anos, né? Porque nós tivemos essa reforma da Previdência Social que foi devastadora. Então, eu compreendo a questão da baixa natalidade, baixa quantidade de pessoas que estão contribuindo, o sistema precisa fechar a conta, mas atingiu principalmente a nossa geração. Uma geração que trabalha lá desde os 16, 17 anos de idade, que só vai se aposentar com 65 homens, 62 mulher, e ainda com a consideração de você ter 35 anos de contribuição homem e 30 anos mulher. Porque se você não chega nem nas contribuições mínimas, o que nós chamamos de carências, o seu valor cai. Então, o interessante seria o quê para uma dona de casa? É assim, eu não recomendo, em hipótese nenhuma, esses pagamentos de dona de casa, etc. e tal, e daqui a pouco chegaremos, pelo que eu me lembro, do MEI também, chegaremos lá em breve, tá? Por que eu não recomendo essa história da dona de casa? Porque esses valores, primeiro que esse valor só vai dar para a pessoa um salário mínimo, tá? E segundo, além de só dar um salário mínimo, ele não tem, por exemplo, a aposentadoria por tempo de contribuição. Ele só tem a invalidez, ele só tem a idade, se a pessoa tiver os requisitos para implementar a idade. Então, eu realmente não considero uma boa fazer esse tipo de contribuição. O que acaba acontecendo é que a pessoa olha para o valor, 12%, 8% do salário mínimo, eu vou contribuir isso daqui. Dança. Dança porque acaba sendo uma contribuição que, já que ela não tem acesso a um tempo de contribuição, por exemplo, ela tem que ou ter uma invalidez, ou ter uma doença temporária, ou morrer para que alguém possa usufruir. Então, para mim, eu acho que é uma péssima ideia a utilização disso. Você pode começar, mas depois você tem que cair para o contribuinte individual ou para o segurado facultativo, né? Pagando, como eu disse, 20% do salário mínimo, que é o mínimo, e toda vez que você tiver condições, você sobe. Por quê? Porque a reforma da Previdência, Angela, ela trouxe uma coisa chata. É todo o período contributivo. Todo o período contributivo. Antes, nós tínhamos assim, 80% dos maiores salários ficavam, 20% dos menores eram descartados, excluídos. Isso acabou. Isso vale para mim, porque comecei a trabalhar antes de 94, antes do Plano Real. Isso ainda vale para mim. Mas qualquer pessoa que passou a trabalhar após o Plano Real, dançou. Então, são pessoas que começaram a contribuir final da década de 90, e quando forem se aposentar, vão pegar 100%. Pegar 100% significa que você vai ter um valor muito baixo, porque é comum você começar a ter maiores lucros, né? A partir de uma certa idade, a partir de um certo tempo. Então, todo aquele período que você começou a trabalhar, que você era jovenzinho, etc. e tal, são valores que acabam até reduzindo a média do que você vai ganhar, do que nós chamamos de salário de benefício. Perfeito. Então, olha, quem está em casa, presta atenção como é que você vai contribuir e ajudar as outras pessoas também, né? Porque às vezes a gente tem uma dúvida em casa e não sabe, e agora você pode fazer essas escolhas. Já chegando aí no nosso direito previdenciário, na razão da nossa live, a gente sempre chama o direito das mulheres um pouco mais de atenção, principalmente aqui no De Bem com Você, a Beleza contra o Câncer, no Instituto ABPEC, e em quase todas as conversas que a gente tem, por uma questão de maioria, né? Hoje nós temos maioria da população de mulheres, né? E que muitas delas no mercado de trabalho. Quando a gente fala das mulheres especificamente, a gente tem direitos e acessos a algumas informações que são muito diretas para ela. No caso, por exemplo, a gente falou que ia falar do MEI, e aí eu vou começar perguntando sobre a mulher. A gente sabe que o primeiro direito que a gente fala quando mulher, numa idade mais jovem, idade reprodutiva, é a questão da licença maternidade. Como é que funciona a ideia da licença maternidade por uma mulher que é CLT, por uma mulher que é MEI, por uma mulher que é autônoma? Tudo funciona igualzinho? Não funciona igualzinho? Como é que funciona isso? Explica pra gente como é que as mulheres são tratadas nesses 3 momentos de contribuição. Vamos lá. Primeiramente, uma boa notícia, tá?
Agora, no começo desse ano, o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão igualando a possibilidade do direito do salário maternidade para todas as mães, independentemente do tipo de segurada que ela é. O que isso significa? Calma. Nós tínhamos uma questão de carência. Você tinha mãe que contribuir por um período de, no mínimo, 10 meses. Veja só, não é uma contribuição de 10 meses dentro de um novo trabalho, não é isso. Você já tinha que ter um período contributivo de 10 meses na sua vida. Então, você está trabalhando, você já tem 3 anos de contribuição, você está resguardada, ok. Só que o Brasil é um país continental. Nós temos uma série de problemas, principalmente quando a gente sobe mais um pouco. Então, você não tem por aí mulheres regidas pela CLT, né? Você não tem domésticas com carteira assinada. Não tem. Então, o que acabou acontecendo? O Supremo Tribunal Federal, finalmente, ele arrancou essa história dos 10 meses e ele fez o seguinte, ele possibilita hoje a qualquer mãe ter acesso ao salário maternidade, desde que sempre, né, Ângela? Você entendeu e as meninas também entenderam. Você tem que ser segurada do INSS. Se você não é segurado, não adianta. O que eu quero dizer hoje é mais ou menos assim. Imagina que, de repente, a moça engravidou, né? Engravidou. O que ela tem que fazer? Contribua. Antes, a lei exigia 10 meses. Hoje, o Supremo derrubou. Então, se você estiver contribuindo, quando o seu filho nascer, você ainda não vai conseguir receber. Mais um mês, você dá entrada, você consegue. Antes, você nem conseguiria, mesmo que você começasse a contribuir pela gravidez. Hoje você consegue. Então, o importante é assim, já está contribuindo, continue contribuindo como grávida. E é importante destacar o seguinte, quando você é segurada empregada está cheio de benefícios. A CLT está lotada. Tem mais de 40 artigos da CLT, a lei trabalhista, estabelecendo direitos para a gestante. Tá? Quando você é segurada empregada, quem paga o seu salário maternidade é a empresa, fazendo aquele desconto depois. Então, se a mulher ganha 10 mil por mês, ela vai ficar com um afastamento de 120 dias... 150 dias é raro, são as chamadas empresas cidadãs, raras empresas que jogam 150 dias, a maioria é só 120. E depois, a partir do 120º dia, essa mãe volta e fica mais 30 dias estável, o chamado 150 dias. Esses 150 dias são pagos pela empresa. Normal, abatendo depois no INSS, na folha salarial, a título de contribuição previdenciária. Agora, veja, quando eu falo de doméstica, segurada especial e contribuinte individual, quem paga é o INSS. Quem paga é o INSS. Por isso que é muito importante, imagina só uma mãe aí, né, que tem uma empresinha aberta, seja MEI, ela tem direito a 4 parcelas da média do que ela paga. Tá? Mas respeitando o mínimo, que é o salário mínimo, e o máximo, que é 8 mil e tantos reais, que hoje é o teto do INSS. Em outras palavras, ainda que ela aufira mensalmente 20 mil reais, o INSS vai pagar para ela no máximo o teto, ele nunca vai superar o teto. Então, olha só que interessante. A empresária, contribuinte individual, a doméstica e a segurada especial, que trabalha em sistema de parceria, meeira e pescador artesanal, ela tem acesso ao salário maternidade, contribuindo e o INSS vai pagar. E aí, inclusive, Ângela, costuma surgir uma situação que eu acho mó barato, que é assim, algumas patroas, né, elas cometem um erro grave de dispensar a funcionária assim que a funcionária está grávida. Ela manda embora. Não é para mandar embora. Porque se já estava contribuindo, é só deixá-la nos 120 dias na casa dela, que o INSS paga. E se ela não estava contribuindo, hoje é só contribuir. Então, você inicia a contribuição e quando ela for sair para dar à luz, ela vai ter acesso ao benefício, ela não precisa se preocupar. Mas, infelizmente, o que acontece? É o que eu falo da ausência de informação.
E, por fim, a figura da trabalhadora avulsa, que é a portuária, estivadora, esse pessoal todo, ou a capatazia, limpeza, movimentação de carga e descarga, quem paga é o sindicato, é o órgão gestor de mão de obra, o OGMO, ou o sindicato, que contrata essa mulher e faz o pagamento do salário maternidade. E eu sempre gosto de deixar muito claro que o salário maternidade é uma conquista social maravilhosa para a mulher, porque quando você vai, por exemplo, para os Estados Unidos, né, a galera ama, não tem nada disso lá. Né? Nós temos, desde que você efetivamente contribua, tá? Só me dá mais uma chancezinha de explicar uma coisa aqui que é interessante. É comum eu receber no escritório uma moça que fala assim, olha, e é estranho perguntar isso no atendimento, mas eu faço, tá? É um processo trabalhista, não sei o quê, eu falo assim para ela, você engravidou algum tempo atrás, teve um filho? Ela fala, sim, tive. Quando foi? Ano passado. Você já tinha sido dispensada, né? Já. Aí eu olho e eu vejo que da data da dispensa até o nascimento do filho, ela não tinha perdido a qualidade segurada, porque são de 12 a 24 meses. É só dar entrada no meu INSS. Aí eu falo assim, vamos dar entrada agora, vamos tentar o seu benefício, me traz seus documentos. Se o INSS vedar, a gente entra no judicial. Mas normalmente dá certo, porque ela já tinha saído da empresa, ela não tinha perdido a qualidade segurada, ela engravidou, ela teve o filho, eu tenho toda a documentação que conta toda essa história, é só juntar esses documentos e dar entrada no salário maternidade do equivalente a 4 meses, sob a média do que ela contribuiu durante o tempo que ela trabalhou na empresa. Então, veja, é bem interessante, porque toda vez que eu me deparo com uma pessoa que me procura, eu pergunto sobre acidentes no trabalho, se ela teve acidente no passado, eu pergunto para a moça se ela já teve uma gestação. Por quê? Porque eu tento fechar a questão, não é só o trabalhista, também vou obter para você um benefício, porque você tem direito. Perfeito. E aí, já continuando na questão da licença maternidade, falar de uma outra licença que as pessoas perguntam bastante. Nós temos um público e a gente atua, às vezes, muito diretamente com pacientes em tratamento oncológico, né? Explica para a gente um pouquinho da questão da licença saúde, né? Auxílio doença. Também, o auxílio doença só tem direito quem é contribuinte, quem contribuiu, isso é importante a gente reforçar, e há doenças que são tratadas de forma diferente pelo direito previdenciário, ou todas elas são tratadas de forma igual? Não, vamos lá, a situação é o seguinte, nós temos 3 tipos de benefícios que nós damos o nome de benefícios acidentários, 3 tipos, tá? Nós temos a aposentadoria por invalidez, que hoje leva o nome de benefício de incapacidade total, né? Total e permanente. Nós temos o antigo auxílio-doença, que hoje leva o nome de benefício por incapacidade temporária e total, e nós temos o auxílio-acidente. Então, vamos diferenciar os 3. Vamos começar pelo mais fácil, a invalidez. Então, é horrível, né, levar esse nome, mas nós temos determinados padrões de doença que a pessoa não poderá mais trabalhar. Então, veja só. Quando eu falo na invalidez, no benefício por incapacidade total e permanente, eu estou deixando muito claro que aquela pessoa não pode fazer mais nada. É muito grave essa minha assertiva, porque eu estou deixando muito claro que, olha, eu sou aposentado por invalidez, vou fazer um bico. Não pode. Se te pegam, você tem que devolver o que você recebeu e você pode, tá bom, vai, em derradeira análise, receber um processo de estelionato previdenciário, lá no artigo 71. Então, o inválido é a pior coisa. Então, quando me procuram, eu falo assim, eu tô com 50 e poucos anos, eu quero ver se eu dou entrada na minha invalidez. Você é louco, velho. Primeiro que é o menor valor ao lado da pensão por morte. Hoje parte de 60% da média que você contribuía. Então, se você contribuía R$3.000, você vai provavelmente ganhar salário mínimo. Então, já é um valor horripilante.
E como se não bastasse, te impossibilita de fazer qualquer outra coisa. Não fazer mais nada, porque você é um inválido, tá? E em relação à questão das doenças, isso é importante. Nós temos dentro da lei previdenciária, a lei 8.213 de 91, nós temos um artigo específico que cita mais de 30 doenças. E algumas são interessantes para vocês, meninas, porque nós temos a figura hoje. Você comentou da questão do câncer, né? Então, hoje, a chamada neoplasia maligna, ela permite imediata aposentadoria por invalidez. Neoplasia benigna, não. Neoplasia benigna, nós podemos, talvez, e eu digo talvez mesmo, tá? Obter um benefício temporário, antigo auxílio-doença, tá? Mas a grande sacada que nós tivemos agora no final do ano foi termos finalmente colocado no rol das doenças das mulheres a fibromialgia e a endometriose. Eu falo novamente com o coração atravessado, porque eu tive uma cliente com fibromialgia e eu não consegui nada para ela, porque era uma doença que não estava no rol do INSS. Hoje, essas doenças mais voltadas para o feminino estão lá, né? E eu vou além, viu, Angela? A própria depressão, a ansiedade, o burnout, o pânico, a bilateralidade, ela só tem 10 anos. Então, você não via uma galera com 12, 13 anos atrás se afastando por depressão. Muito difícil. Mas hoje nós temos tudo isso lá como benefício, tudo isso como possibilidade de aposentadoria ou de obtenção de algum tipo de benefício. Então, a invalidez, ela tem essa característica. Eu sou inválido e eu tenho um rol de doenças taxativas na lei que me possibilitam me aposentar imediatamente. Aqui vai entrar, por exemplo, doenças como alienação mental, a cegueira, o HIV, né, o soro positivo, mas que tem aquela doença oportunista, porque se não tem a doença oportunista, é nada, tá? Então, tá lá uma série a relação das doenças. Quando eu falo de benefício por incapacidade temporária mais total, é o antigo auxílio-doença. Aí sim, tá? Então, é aquela doença momentânea, aquela doença física, quebrou uma perna, se acidentou, adquiriu uma patologia qualquer, principalmente essas patologias transmissíveis, que você acaba tendo que sair do ambiente de trabalho. Só que tem uma questão que eu acho importante. Esse benefício de auxílio-doença, eu vou falar a palavra auxílio-doença para ficar mais fácil. A pessoa tem que tomar muito cuidado, porque nós temos já há mais de 13 anos a chamada alta médica. O que é alta médica? A alta médica é esse horror. Olha, você tem o quê? Eu estou com depressão grave. 1 mês. 1 mês. Aí você volta. Eu te dou mais 1 mês. Aí você volta. Está curado. Está com alta. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Essa história da alta médica, na questão do direito administrativo, ela é linda, porque eu estou sendo super profissional, dizendo assim, você daqui 1 mês está salvo. Mas no âmbito da pessoa, personalíssimo, no seu direito subjetivo, ela precisa de mais tempo. Então, o que acaba acontecendo? E eu quero que as pessoas que estão aqui nos ouvindo escutem isso com muita atenção. Quando você entra em auxílio-doença, você não está contribuindo. Você não está contribuindo. Salvo se for uma questão acidentária, um acidente de trabalho com emissão daquele comunicado de acidente de trabalho, aquele período é computado para fins de previdência. Mas a maioria dos casos não são. É um afastamento, né? Então acaba acontecendo o quê? Essa pessoa fica 1 ano afastada e quando ela volta, é 1 ano perdido. Aí você vai falar assim para mim, pô, Davi, pera um pouquinho, quer dizer então que essa pessoa teria que ter contribuído durante aquele período? Não chega tanto, calma. O que ela tem que fazer é, assim que ela volta ao trabalho, se for no caso de trabalho, regime da CLT, começou a contribuir, aquele período está sendo computado para fins de aposentadoria, mas não para fins de contribuição, porque o nosso regime é contributivo e não de serviço, tá?
Agora, o pior, Ângela, são as pessoas que são contribuintes individuais ou a figura da doméstica, que muitas vezes ela volta da alta do benefício. Para onde que eu vou? Esse período que ela retornou e que ela não contribuiu faz com que aquele período que ela ficou afastada de auxílio-doença não seja computado para finalidade nenhuma, especialmente para a questão relacionada à futura aposentadoria dela. Então, ela tem uma dupla perda. Ela perde no tempo e ela perde na contribuição. E é o que eu falo, Ângela, que, meu Deus, quem é que sabe disso? Ninguém, né? Sim. E, por fim, a figura do auxílio-acidente. O auxílio-acidente é fácil, é uma perda. Então, a figura, por exemplo, o Lula, que perdeu o dedo, auxílio-acidente. Um olho vazado, auxílio-acidente. Um pulmão perfurado, auxílio-acidente, né? Se a pessoa, de repente, perde a mão, auxílio-acidente. Agora, olha que interessante. O auxílio-acidente te possibilita continuar trabalhando. Ele é apenas e tão somente uma indenização. Você está trabalhando, mas você está recebendo o auxílio-acidente. O que isso significa? Que quando você se aposentar, esse auxílio-acidente é vedado, é cortado imediatamente. Então, normalmente, os casos que eu mais pego no escritório, sempre conectando, né, a trabalhista com a previdenciária, são as meninas que trabalham como telemarketing. Ai, Ângela, eu tenho muita dó dessas meninas, elas sofrem bastante, viu? Por que eu tenho dó? Porque, assim, elas costumam sair desses trabalhos com problemas no túnel do carpo, da digitação, e com problemas de audição, a chamada PAIR, perda auditiva induzida pelo ruído. Então, ela tem muitas vezes uma perda unilateral e um problema na mão. Quando ela vai até o meu escritório, eu falo assim, peraí, me dá a sua audiometria. Aí você vê a audiometria da menina fazendo isso aqui, né? Você fala assim, você tem perda. Então, não só vamos processar a empresa pelo problema de saúde que lhe desencadeou, como também nós iremos entrar com um processo contra o INSS de auxílio-acidente, para que você receba 50% do que você recebia na época do seu mal, da sua doença, a título de indenização, até você se aposentar. Então, é assim, toda vez que eu recebo alguém no meu escritório, seja ele trabalhista ou previdenciário, a minha ideia é sempre ver se eu consigo unir dois processos, um processo contra a empresa, outro processo contra o INSS. Perfeito. David, deixa eu só voltar num assunto que você falou com relação ao que a gente chama de auxílio-doença. E aí isso estava na nossa pauta também, ele tem um período, você disse que eu tenho alta médica que pode acontecer a cada 30 dias, mas existe um limite legal, assim, não existe, eu posso passar 1 ano, 2 anos nesse auxílio temporário. Desculpa, é assim, não é que ele tem 30 dias, o que acontece com ele é assim. Nós temos hoje uma tabela. Então, por exemplo, o cara chega lá com uma perna quebrada, 3 meses. O cara chega lá com a cabeça estourada, 2 meses. Então, há uma tabela que o médico perito do INSS, ele monta. Está lá na tabela e fala assim, ó, esse seu, que nem a questão que eu falei da depressão. Que, por sinal, né, vamos falar, mal do século, né? Nós tivemos o mal do século passado, né, que era tuberculose, o nosso mal do século agora são essas doenças psicológicas ou psiquiátricas, né? Então, hoje eu tenho uma quantidade muito expressiva de processos e procedimentos que envolvam isso. Então, a pessoa chega até o meu escritório, pânico, depressão, bilateralidade, o que quer que seja, são 30 a 60 dias. 30 a 60 dias. Só que aí a pessoa tem que renovar. Então, só para entenderem, 30 dias antes, escutem isso, pelo amor de Deus, 30 dias antes do seu benefício ser cancelado, porque tem uma data do término, que é a data da alta médica, você renova. Você entra com algo que nós damos o nome de pedido de reconsideração. Você busca, então, desculpe, falei bobagem, pedido de prorrogação, reconsideração e depois. Você entra com PP, pedido de prorrogação, no próprio sistema do meu INSS. Então, está faltando 30 dias, 35 dias, 40, você já dá entrada. E, de preferência, se você já tiver
um laudo atual da sua condição, você já junta ali. Por quê? Porque aí você não vai se preocupar. Quando der a alta médica, você vai continuar recebendo benefício, porque ele foi prorrogado, né? Prorrogado até quando? Até o dia da sua perícia, que de repente vai demorar 4 meses. Você ficou 4 meses recebendo o benefício, tá? E o Entendi. que acontece, Ângela, que é muito triste, a pessoa não se atenta. Está lá no documento. Então, a pessoa recebe a alta e depois vai dar reentrada, vai tentar recorrer. Aí está errado. Era só ter pedido a prorrogação que você continuaria recebendo. Então, hoje é assim: não há prazo máximo, não há tempo mínimo. Eu já vi benefícios com 15 dias de concessão. Não dá para saber. Tem a tabela lá que eles seguem, mas não tem. Mas a atenção é sempre essa. Faltando 30, um pouquinho antes de 30 dias, prorroga. Prorrogando, você continua recebendo. Perfeito. Ó, uma notícia boa para a gente poder se atentar, né? Porque você falou de doenças do século, mas a gente está falando da endometriose, que é uma doença que não era nem cuidada da forma como deveria pelos médicos, e hoje você tem não só uma linha da medicina cuidando disso, mas você tem o INSS falando assim, olha, isso é relevante, né? Até porque você tem graus de diferenças de da endometriose, tem mulheres que sofrem um pouco mais, mulheres que sofrem um pouco menos, mas é um sofrimento que às vezes a incapacita para o trabalho, né? Por mais que ela queira fazer todas as outras coisas, ela não consegue. A questão da fibromialgia, também que entrou há pouco, que é uma doença difícil de ser diagnosticada, é difícil você encontrar um médico que consiga o diagnóstico, o tratamento, tudo corretamente, então você ter mais um suporte faz com que eu acho que as mulheres se sintam mais, eu não diria protegidas, mas pelo menos visualizadas, né, pelo sistema, porque é isso, eu tenho uma doença que não havia nenhum tipo de proteção, e tem uma coisa na medicina, principalmente, mas quando você tenta um tipo de benefício, que é se ele não tem um nome específico, né, Davi? Se não está no rol, ainda que eventualmente um médico pudesse perceber a necessidade de um afastamento, ele não teria, um médico do INSS, obviamente, né? Ele não teria possibilidade de fazê-lo. Antes, eu queria também te perguntar uma coisa que acontece muito com as pessoas que trabalham na CLT, que são registrados pela CLT. Quando você tem um médico da empresa que diz que você não pode voltar, aí você tem um médico do INSS que diz que você pode voltar. Como é que esse conflito é resolvido no dia a dia? Ai, meu Deus do céu, essa daí é aquela pergunta de R$ 1 milhão. É assim. O nome disso é limbo previdenciário. Limbo? Limbo. Estamos todos no limbo. Não estamos nem no paraíso, nem no inferno, estamos ali no meio, no limbo, tá? O que acaba acontecendo com essa história do limbo? Eu advogo há 25 anos, eu escuto sobre o limbo há 20. E ninguém resolveu isso até hoje, parece que nem querem resolver. Então, a grande sacada é você entender o seguinte: o que é o limbo previdenciário? Eu estou com alta junto ao INSS. E aí, algumas pessoas que estão aí nos ouvindo vão até ficar bravas, mas nós temos nós temos uma hierarquia de atestados. Como assim? Quando você pega a lei do descanso semanal remunerado, uma lei lá da década de 60, existe até hoje, ela fala que o primeiro atestado de todos, o primeiro grande exame de todos é aquele emitido pelo INSS. Tá? Então, o que acaba... vamos lá, vamos seguir isso daí, para vocês compreenderem. É o primeiro. O que o INSS fala, está falado. Tá? Lógico que, vamos lá, calma aí. Depois você tem os médicos do SUS, do sistema... A lei fala sistema S, era o pessoal, né? Sebrae, Sesc, Senai, aquela coisa da toda. Esquece. São os médicos do SUS. Depois você tem os médicos do plano de saúde, pago pela empresa em coparticipação com você ou não. Terceiro colocado, hein? O último colocado é o seu médico. Então, deixa eu explicar isso com calma. Quando você tem um laudo do seu médico particular, é um problema. Ah, mas é o laudo do meu médico que me acompanha há 20 anos. Ele é o quarto colocado nessa lista de hierarquia. Ele é o soldado raso.
tá? Então, você acaba tendo um problema em relação a isso, porque você talvez não consiga obter um benefício por causa só desse laudo, tá? Você precisa ter mais documentos, mais exames, não somente do seu médico. Então, acaba acontecendo o quê? Se você tem uma alta médica e o laudo do médico perito no INSS é o campeão, você já está com alta. Então, o que diz a lei? A lei fala assim, se você está com alta hoje, você tem que voltar ao trabalho amanhã. Então, aqui surge o primeiro problema, me escutem, que é o seguinte, você recebeu alta, não adianta você entrar com recurso e ficar esperando em casa o recurso. Sabe por quê? 30 dias depois da abandono de emprego. Você tem que receber a alta e voltar para a empresa no dia seguinte. No primeiro dia útil seguinte, você tem que voltar. A empresa, se é uma boa empresa, ela tem que mandar você para o médico do trabalho dela. E aí, eu já passei por isso algumas vezes, por isso que esse nível de formação é importante. Não adianta você chegar lá na frente do médico e falar assim, eu continuo ruim, não dá para eu trabalhar. Você pode falar. Aí vai acontecer o quê? Ele vai dar inapto. Quando ele dá inapto, você tem a seguinte situação, você tem uma alta médica e você tem uma inaptidão, você está no limbo. Você não recebe nem do governo, você não recebe da empresa. Quem vai te pagar? Aí você vai ter que correr atrás. Com o tempo, veja, há situações, né, Ângela? Pelo amor de Deus, né? O cara chega lá, uma doença terrível, não vou falar para o cara voltar ao trabalho. Há situações. Mas, normalmente, até para que a pessoa não fique sem receber da empresa, porque para receber do INSS vai ter que dar reentrada no benefício, bota apto com restrição e o cara volta para a empresa. Apto com restrição e ele volta para a empresa. Tá? Porque, ao final e ao cabo, essa questão do limbo, ele acaba tendo o seguinte problema. O responsável pelo limbo, conforme jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, é da empresa. Por quê? Porque ele está com alta. E veja só, olha que horror. Ele está com alta. Ele tinha que ter voltado para a empresa. Por que o seu médico do trabalho falou que ele não tinha condição? Então, o que acaba acontecendo? Quando eu pego processos assim, e eu estou pelo lado do trabalhador, eu falo, querido, tá meio fácil isso daqui. Porque você voltou para a empresa, nenhum médico do trabalho fez nada por você, a empresa também não te mandou embora, ela te colocou no limbo mesmo, deixou seu contrato suspenso por 1, 2, 3 anos. É um processo que provavelmente a gente vai levar. Pelo lado da empresa também tem essa questão. Então, as empresas que eu tenho a oportunidade de assessorar, eu sempre falo a mesma coisa. Tente dar apto com restrição para que essa pessoa volte ao trabalho. Ela tem alta. Se não for possível, olha o nível que a gente acaba chegando. Paga para ela ficar em casa. O contrato de trabalho dela você tira a suspensão do contrato de trabalho, paga para ela, mantém o plano de saúde. A primeira coisa que as empresas fazem é arrancar o plano de saúde. Porque lá na frente você vai ser condenado a dano material dos salários que ela não recebeu, dano moral porque ela deixou de receber isso e ficou numa situação aflitiva, e o plano de saúde que você tirou. Então, a condenação para a empresa é um arregaço depois. Então, o que acaba acontecendo? É importante que a empresa tenha esse entendimento, né? Volta, apto com restrição, trabalha e, sei lá, de repente fica, de repente sai. Porque é sempre importante que as pessoas escutem e lembrem do seguinte: só tem estabilidade de 12 meses quem sofreu acidente do trabalho. Então, se eu sofri um acidente típico do trabalho, estava trabalhando, caí, quebrei a perna, após 3 meses de benefício com alta médica, eu tenho 12 meses de estabilidade. Só que não é o caso de 80% das vezes. 80% das vezes a pessoa se afasta por uma doença qualquer, tá? Por um problema que sofreu na casa dela, caiu na casa dela, quebrou a perna na casa dela. Tem nada a ver com a empresa. Quando ela volta, ela não tem estabilidade. Ela não tem estabilidade. Então, é nesse momento que a empresa, se livra do funcionário. Mas esse ponto do limbo, ele é importantíssimo
Ângela, porque é algo que, como eu disse, eu escuto isso há 20 anos, eu processo empresas INSS há 15 e ninguém dá uma solução. O que eu posso falar hoje com tranquilidade é assim, a empresa é responsável, ela tem que, de alguma maneira, pagar para o seu colaborador, porque ele está com alta médica. E do outro lado, eu tento obter a este funcionário, a esta funcionária, a busca de um novo benefício por intermédio de um processo judicial no Juizado Especial Federal ou em várias previdenciárias. Nossa, perfeito. Davi, a gente está terminando, mas olha só, você falou uma coisa, o Michael é o nosso. Ele faz as nossas lives falando sobre maquiagem, um maquiador lá do Rio de Janeiro. Ele fez um comentário e você respondeu, não sei se você leu, mas ele falou: olha, conheço histórias de pessoas que foram desligadas da empresa após 60 dias de alta do INSS, em sua maioria por sequelas de saúde mental, que é o que você acabou de falar. Só há estabilidade quando é um acidente de trabalho. Em não sendo um acidente de trabalho, sendo uma licença por questão de saúde, mas por qualquer outra doença ou motivo que não acidente de trabalho, não existe estabilidade. Essa é uma dúvida que todo mundo tem. Eu voltei da alta, voltei de licença médica, 30 a 60 dias e fui demitido, porque de fato não há a estabilidade. Então isso é muito importante, até para a gente saber o que a gente vai conversar depois também, né? A questão do limbo é uma dúvida, porque de fato existe, e o que você falou também da assessoria que um advogado previdenciário ou trabalhista, uma assessoria adequada para a empresa, vai fazer com que ela tome a melhor decisão para os dois, tanto para o empregado, que terá um salário até que seja demitido, quanto para ela não sofrer depois um processo, que às vezes um descaso com essa situação do limbo pode causar para a empresa um prejuízo. Então, nossos empresários que estão assistindo a gente, que a gente tem alguns empresários aqui, não importa o tamanho que você seja, presta atenção nisso, toma cuidado com isso, né? A gente precisa se atentar a pequenos detalhes, como você falou, para a gente não sofrer um prejuízo, se a gente vamos dizer assim, o empregado, aquele que presta serviço, e nem o empregador, que é aquele que contrata a mão de obra, portanto, também tem que pensar em qual será a melhor saída, porque é um negócio, né? Então, precisa entender exatamente o que está acontecendo. Olha, eu nem sei se você percebeu. Ângela, me permita, tem uma pergunta aqui que eu acho importante, que é da biomecânica capilar. Cadê? Um minuto, logo no comecinho. Ela pergunta sobre a questão da revisão da vida toda, tá? A revisão da vida toda, como eu disse, é um minuto. Ela consistiu em pessoas que contribuíam antes do Plano Real, junho de 94, boas e altas contribuições, porque quando veio o Plano Real, né, houve a derrubada daqueles cruzados novos, aquela coisa arada toda, então todos aqueles valores foram convertidos em centavos. Mas pessoas recolhiam valores muito altos na década de 80 e metade da década de 90. Então, essa revisão da vida toda foram processos que, inclusive, eu ganhei boa parte deles. Mas eles eram muito específicos, pessoas que ganharam muito dinheiro antes de 94. E pessoas que tinham qualidade, pessoas que não tinham mais que 10 anos de aposentadoria, porque acima de 10 anos você não pode mais rever nada. Então, era muito específico, né? Mas, de fato, veio o Supremo Tribunal Federal por uma questão de equilíbrio econômico-financeiro, equilíbrio econômico atuarial e financeiro, e disse, não vamos fazer isso, senão a gente quebra, tá? Todavia, eu ressalto que isso é uma enorme de uma falácia, porque não eram milhões de pessoas, eram milhares de pessoas, que, como eu disse, eram requisitos assim muito específicos para concessão. Só que fica aqui a dica, a cada 3 ou 4 anos sempre surge uma revisão nova para a gente chamar de nossa, tá? Então acompanhe, porque a qualquer momento surge mais uma e vamos para cima.
Ai, que bom, Davi. Olha, não sei se você percebeu, a gente já está a 1 hora e 10 minutos falando e Legal. teríamos mais algumas horas para falar. A gente vai marcar uma outra live depois, tá bom? Para a gente falar um pouco mais sobre outros pontos do direito previdenciário. E eu queria saber se você quer acrescentar alguma coisa, alguma outra. Olha, presta atenção nisso quando você for fazer sua decisão de como você vai contribuir, se você é autônomo. Se tem alguma coisa que você acha que é extremamente importante ser pensada e ser analisada por cada um de nós, seja quando a gente é contribuinte, CLT, porque está o contribuinte obrigatório, seja por contribuinte individual, facultativo. Existe alguma coisa que você ainda queira falar aí para todo mundo que está em casa? A gente vai deixar essa live gravada. Olha, para quem não conseguiu acompanhar ela inteira, ela vai ficar gravada no nosso canal, no Instagram. A gente vai depois colocá-la no YouTube. A gente vai fazer recortes também dela com pontos importantes e começar a divulgar, porque dá para a gente ir falando de cada assunto em separado e fazer com que as pessoas possam ter mais acesso à informação qualificada, que é o mais importante. Não, inicialmente, se houver a possibilidade de mais para frente nós fazermos outras lives, seria interessante que eu pudesse explicar cada um dos benefícios, porque também é aquilo que eu falo, as pessoas também não conhecem os benefícios, né? Não sabe como que eu consigo uma pensão por morte, uma aposentadoria por tempo de contribuição, uma aposentadoria por idade, a própria invalidez, a especial, a aposentadoria do deficiente, tem tantas. Então, eu acho que é algo que mais para frente a gente possa, assim, fazer. Eu tenho 2 pontos que eu queria deixar muito claro aqui antes do término. Primeiro, baixem o aplicativo Meu INSS. Vocês têm que ter esse aplicativo no seu celular, tá? Por quê? Porque na hora que você abre esse aplicativo, logo aqui no cantinho tem um documento chamado CNIS, Cadastro Nacional de Informação Social. É ali, é nesse CNIS que você vê se a empresa está contribuindo ou não para você. Gente, você não tem noção. A empresa te entrega um olerite descontando de você uma contribuição social e ele não está repassando. Isso é muito comum. Isso é muito comum em contratos temporários, em contratos intermitentes, em contratos a prazo determinado, em contratos estagiários. O cara não retribui, o cara não contribui. Então, esse aplicativo Meu INSS, ele é uma obrigação. Tenham isso no seu celular. E o segundo ponto, que para mim é mais importante ainda, você tem que contribuir. Não adianta, tá? Ah, eu não tenho. Tenha. Você tem que dar um jeito de contribuir. Porque se você não contribui, se você perde a famigerada qualidade segurado, você não tem direito a nada. Você só retoma, só restabelece a qualidade segurado depois de 12 meses de contribuição. Antes bastavam 4 meses, agora são 12. Então imagina essa cena. Você está afastado, você sofreu um acidente, você perdeu a qualidade de segurado, você não vai receber, nenhuma empresa vai te contratar e o governo não vai te pagar. Por quê? Porque você não está mais no sistema. O que você contribuiu está lá esperando por você, mas você não tem acesso a benefício. Então, continuem contribuindo o máximo que der para você. Se de repente não dá para você contribuir, paga o mínimo, 20% do salário mínimo. Emita o carnê e paga. Se você não fizer isso, amigão, a chance de você ir lá parar no meu escritório para só tomar um rabo de galo comigo e chorarmos juntos é maior do que te dar um benefício. Perfeito, Davi. Eu acho super importante a gente falar sobre isso, sim, porque às vezes a gente está mais jovem, não se preocupa tanto com isso. Aí, quando você vai estar já não num momento profissionalmente ativo, coisas acontecem ao longo desses, no mínimo, aí 62 anos de vida da mulher e 65 anos de vida do homem, e às vezes a gente não percebe nisso, não dá importância numa época que a gente está mais ativo, e depois, quando ficar mais tarde ou num momento de maior dificuldade financeira, o que poderia ter sido um benefício, não é benefício, e você acaba ficando numa situação mais complicada, né? A gente não quer ninguém naquela situação da LOAS, a gente sabe que ela existe, ela é importante existir, mas a gente gostaria que nenhum brasileiro estivesse naquele lugar, né? De precisar de uma assistência social, um valor tão pequeno, que é esse apoio aí do 1.200, 1.500 que você falou, né? Que é Salário mínimo federal. um salário.
especial. Então, acho que não vale a pena. Então, vamos contribuir, ter o INSS no celular, e se a empresa não pagar, a gente pode ir até o INSS, ela não contribuir e pedir para que faça a cobrança levando os documentos. É assim que faz? Já que se eu perceber que a empresa não Não, contribui? não, a vida não é essa janta, não seria Não. assim, não. Você mostraria para a empresa que ela não está contribuindo, pede para contribuir, e se porventura a empresa continuar não contribuindo, você faz uma denúncia junto à Delegacia Regional do Trabalho. Aí a Delegacia Regional do Trabalho vai cuidar disso daí. Perfeito. E esses documentos servem no futuro, caso a empresa não resolva, eles contam como prova para que você prove ao INSS que você, pelo menos, descontou de você a contribuição. Ó, vamos lá, o seu comentário é importantíssimo. O INSS ele só passa a ser digitalizado a partir da década de 90. Então, o que acontece? Eu mesmo, eu até guardo, eu tenho umas caixas aqui de documentos, eu guardo. Então, pessoas anteriores a 90, elas têm que ter documentos guardados para comprovar. Após 90, 92, 93, está tudo no sistema. Agora, compreendam, nem tudo vai estar no sistema quando a empresa deixou de contribuir. Então, pode acontecer que você, de repente, abra sua carteira de trabalho de 1994, você ficou um ano numa empresa, na hora que você abre o INSS, não está lá. Por quê? Porque essa empresa nunca contribuiu. E aí não estará lá. Você não vai se aposentar, porque está faltando aquele tempo. E aí você tem que correr atrás de documentação, talvez tenha que processar a empresa, processar o INSS, aí é outra história que ficará provavelmente para uma nova live. Perfeito, Davi. Muito obrigada por ter nos ajudado com essas informações todas. Obrigada a todos todas as pessoas que estiveram com a gente até agora. O Davi acha que é importante uma nova live para a gente falar dos tipos de benefícios, eu também acho. Vou me agendar com ele aqui para a gente poder ter uma data adequada, porque ele é professor, né, nas horas vagas. Então, a gente vai tentar conciliar aí horários e agendas para a gente fazer outra live, uma ou duas, que eu acho que são suficientes para a gente falar dos tipos de benefício. Muito obrigada, Davi. Obrigada pela ajuda. Né, se precisar da gente, conta com a gente. E vocês que estavam aí com a gente nesse período, compartilha a live, manda para as pessoas, que a gente deve publicar ela a partir de amanhã, já nos nossos canais, e alguns cortes durante a semana. Muito obrigada, boa noite, um beijo, tá bom? Até a próxima. Obrigado a todos, valeu, tchau, tchau.